Meu nome é João Vitor, tenho 17 anos e moro em Brasília. Olá, meu nome é Sabrina, tenho 18 anos e moro no Espírito Santo. Sou a Larissa Ferreira, de Brasília. Para começar, queria falar um pouco sobre o motivo de termos escolhido esse tópico. Supercapacitores não são nem tão conhecidos nem tão utilizados atualmente quanto baterias e capacitores comuns. Porém, eles possuem certas vantagens sobre esses outros dois dispositivos que os tornam uma tecnologia promissora para aplicações futuras. Entre suas vantagens, cabe citar sua maior durabilidade e densidade de potência quando comparada à das baterias, uma densidade de energia que, mesmo que baixe quando comparada à das baterias, é muito mais elevada do que é encontrado em capacitores. E essas características os tornam uma tecnologia muito intrigante e importante de ser explorada. Nosso projeto foca principalmente em um tipo específico de supercapacitores, os chamados capacitores eletroquímicos de dupla camada, também conhecidos como EDLCs, que é a sigla vinda do inglês. Eles são formados por duas placas condutoras coletoras de corrente, sendo que cada uma é revestida por um eletrodo, formado por carbono ou derivados. Também possuem um separador, que consiste em uma membrana mesoporosa, permitindo a passagem de íons e impedindo a troca de cargas e contato entre os eletrodos. Ou seja, esse separador funciona como um condutor iônico e um isolante elétrico. Além disso, os EDLCs possuem um eletrólito, no qual o separador fica imerso. Esse eletrólito consiste em uma substância que, quando dissolvida em um solvente polar, água por exemplo, forma íons, e geralmente os EDLCs utilizam eletrólitos aquosos, como o sulfato de potássio, devido a características como baixo custo e alta condutividade iônica. Quando o EDLC é ligado a uma fonte de tensão, acontece o seguinte processo. Um dos eletrodos coleta cargas negativas, ficando negativamente carregado, e o outro fica positivamente carregado. As cargas presentes em cada um dos eletrodos atraem eletricamente íons do eletrólito. O eletrodo carregado positivamente atrai íons negativos, também chamados de ânions, e o eletrodo carregado negativamente atrai íons positivos, também chamados de cátions, formando assim duas camadas de cargas positivas e negativas, do qual deriva o termo capacitor eletroquímico de dupla camada. E assim, eles formam uma estrutura semelhante a dois capacitores ligados em série. A propriedade que permite que os supercapacitores armazenem cargas elétricas é chamada de capacitância, e ela é diretamente proporcional à área superficial dos eletrodos. Dessa forma, a construção e a composição dos supercapacitores é o que os permite atingir capacitâncias elevadas, e assim, densidades de energia maiores do que as atingidas por capacitores. A utilização de carbono ou derivados no eletrodo permite que os supercapacitores possuam uma maior área superficial, pois essa composição forma um eletrodo poroso, permitindo uma maior coleta e armazenamento de cargas, e assim promovendo uma maior capacitância. Bom, temos como primeiro diferencial a autorrelevância do nosso tema, por se tratar de uma das questões mais básicas para a humanidade moderna, que é o armazenamento e descarga de energia elétrica. O segundo seria a nossa metodologia experimental e caseira. O terceiro seria a variedade de métodos. E o quarto seria a comparação que estabelecemos durante todo esse processo. As hipóteses que elaboramos em grupo abordam a eficiência dos supercapacitores para que no futuro se torne uma alternativa para o uso do público geral, inclusive em projetos de pequena escala como o nosso. A durabilidade, a portabilidade e a acessibilidade dos supercapacitores produzidos e que, no futuro, os supercapacitores podem se tornar uma alternativa mais sustentável às baterias. Comparar a construção dos supercapacitores e analisar nossos resultados é nosso principal objetivo. Vamos para a construção do supercapacitor de grafeno. Antes de tudo, gostaria de apresentar alguns materiais que foram substituídos pelo seu alto custo. Assim, o papel sulfite, o esmalte e o pó de grafite fizeram parte do experimento. No primeiro passo, obtive o grafeno por meio do método mecânico, no qual reduzi o grafite até proporções atômicas e misturei ao carvão ativado para aumentar sua capacidade de condução de energia. A produção dos condutores, parte importantíssima dos nossos supercapacitores, foram produzidas com a tinta condutora de esmalte e pó de grafeno, que servirá de superfície para a nossa solução que virá a seguir.
Após a aplicação da fita antistática, que irá evitar a condução de calor entre os polos quando o capacitor for carregado, aplicamos a solução de água e zinco, que servirá de eletrólito para o nosso capacitor. No passo final, carregamos nosso supercapacitor com uma bateria de 9 volts por aproximadamente 1 hora, para logo após testar com o LED. Como resultado final, o LED não foi acendido, e a principal hipótese para isso foi o tempo de secagem muito longo. Na segunda versão do experimento, todos os passos foram replicados, exceto o tempo de secagem, o qual tinha sido muito estendido. Assim, mesmo com o tempo de secagem adequado, o experimento não obteve sucesso. Dessa forma, a técnica da construção do supercapacitor de grafeno deve ser aprimorada com outros experimentos futuros. Vamos para a construção do supercapacitor de carvão ativado. Experimento do supercapacitor de carvão ativado. O processo constitui basicamente em preparar as partes a partir do papel alumínio e folha sulfite ou papel higiênico, na preparação da tinta condutora com o carvão ativado moído mais o esmalte, na aplicação dela nos condutores, na montagem seguindo uma sequência pré-determinada e recebendo o ácido fosfórico como eletrólito e, por fim, no teste, onde foi carregado com uma bateria e depois verificado com um multímetro. A partir dessa lógica, foram realizados 3 experimentos. O primeiro se mostrou completamente falho por não ter armazenado energia alguma, em que as hipóteses criadas foram a metodologia de montagem, as substituições de materiais como o binder PVDF e o black carbon pelo esmalte de unha e o próprio carvão ativado, ou então a fonte de energia. No segundo experimento, foi alterada a metodologia de montagem e acrescentado alguns materiais. Contudo, tivemos como resultado um armazenamento de energia muito insignificante, cerca de apenas 0,02 volts. Nossas hipóteses foram que a fonte de energia utilizada ou a própria substituição de materiais citados anteriormente pudesse ter prejudicado. Na terceira tentativa, foi reproduzido o segundo experimento, alterando principalmente a fonte de energia. Tivemos como resultado o armazenamento de uma quantidade significativa de energia, com cerca de 1,23 volts em 6 minutos de carregamento. E com isso chegamos a um produto que atendia os objetivos. A partir dos experimentos, concluímos que existem certos problemas para a produção caseira de supercapacitores. Entre eles, cabe citar a dificuldade de encontrar certos materiais no Brasil, um custo-benefício não muito satisfatório, já que gera uma tensão muito baixa para um preço relativamente elevado, e um tempo de produção relativamente longo, já que cada supercapacitor levou, em média, 1 dia para ser construído. Porém, dada a nossa pesquisa, estamos muito entusiasmados para essa tecnologia voltada para o futuro, quando esses materiais poderão estar mais acessíveis e baratos, tornando assim os supercapacitores uma ótima opção para projetos caseiros. E, bom, esse é nosso projeto e espero que vocês tenham gostado.